Desafinados, reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, nós queremos que você siga nas redes sociais como @desafinadospod. Você acompanhar a gente de perto, além de ter mais informações sobre o que vai acontecer durante a semana, quem são os nossos convidados. É super importante para a gente formar essa comunidade de pessoas que acreditam que existem alternativas para o mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é heteronormatividade. Heteronormatividade foi o termo criado em 1991 pelo americano Michael Warner e busca dar conta de uma ordem social, um sistema que exige que todos os indivíduos, independente da sua sexualidade, organizem suas vidas conforme o modelo da heterossexualidade. Já a heterossexualidade compulsória foi uma expressão criada pela estadunidense Adrienne Rich, que compreende a heterossexualidade como uma instituição política em que a mulher é parte da propriedade emocional e sexual dos homens. Gênero, por sua vez, é a forma de entender, visualizar, referir-se à organização social das identidades e que são construídas a partir da forma de conceitos imaginários e simbólicos. Por fim, orientação sexual indica por quais gêneros a pessoa sente-se atraída, seja física ou emocionalmente. Mostra para qual ou quais lados a sexualidade está orientada. Esse mini glossário Beabá foi organizado em sua maioria pela jornalista Nayana Ribeiro e nos ajuda a iniciar essa conversa tão necessária. Renata, quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta, além de participar do Desafinados Podcast? Bom, eu sou a Renata Fornazari, eu sou psicóloga, especialista em terapia, educação e saúde sexual. Sou uma amante de pessoas, da música e viciada em café. Queria muito poder falar isso, já que é a minha segunda vez aqui. A segunda vez é sempre melhor. Renato, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta? Bom, sou Renato Gonçalves, professor, pesquisador em comunicação, semiótica, psicanálise, escritor de alguns livros e alguns textos por aí, e me alimento de palavras. Eu acho que é a coisa que mais faz bem à minha alma e ao corpo. Muito bem, então vamos lá. Quando aconteceu para vocês a desnaturalização da heteronormatividade? Eu pensei muito nessa pergunta quando eu li, né? E eu cheguei à conclusão de que eu estou em processo de desnaturalização há muitos anos. E eu acho muito importante trazer essa ideia de processo de desnaturalização, porque, de fato, é algo muito enraizado nas nossas vidas e é muito difícil a gente fugir desse espectro no qual nós fomos criados, né? As instituições estão pautadas nisso. E eu acho importante dizer, porque eu quero gerar alguma identificação nas pessoas que estão ouvindo também, para essa dificuldade. Quando eu fui para a sexologia, quando eu comecei a estudar a sexologia, isso gritou muito aos meus olhos. Era muito difícil em algumas aulas me manifestar com algumas dúvidas e algumas perguntas sem cair nesse espectro. E foi bastante interessante, assim, foi doloroso, ainda é, porque como psicóloga e hoje especialista na área da sexualidade, eu atendo pacientes trans e isso definitivamente é um big challenge, aí, é um grande desafio. Então eu diria que ainda estou em processo de desnaturalização. Bacana. E você, Renato? É engraçado, porque quando você me pergunta isso, eu penso muito na minha própria vida e obviamente, pensando um pouco na minha trajetória, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, e as coisas acabam se misturando bastante. É interessante porque quando a gente pensa na heterossexualidade, né, compulsória ou na heteronormatividade, a gente começa a enxergar algo que está ali o tempo todo, que é essa questão do masculino voltado ao feminino, do homem voltado à mulher e vice-versa. E isso
se reproduz em diversos contextos. Eu lembro que, quando eu era criança, tinha uma música da Leila Pinheiro, que a Leila Pinheiro gravou, que chama Feliz Ano Novo, que é uma música do Paulo César Pinheiro e do Gudim, acho. E é como se fosse uma história em que o eu lírico da canção, né, que vai desenrolando uma cena que acontece no Ano Novo e que fala de uma morena que saiu do mar e que deu um beijo na boca desse eu lírico. E aquilo sempre me pegou, porque é uma mulher cantando aquilo sobre uma morena, que era Iemanjá, obviamente, né? Era essa a graça, mas depois que eu fui me questionar, né? E aí, isso daí foi um pouco também depois do que gerou um pouco o meu primeiro livro, Nós Duas, que foi enxergar a questão LGBT na canção brasileira. Por quê? Até que ponto a Leila Pinheiro estava interpretando com uma voz feminina ou só fazendo uma voz masculina, emprestando a sua voz, mas não empregando essa marca de gênero feminino. O que muda totalmente o sentido, porque aí Feliz Ano Novo ali na voz da Leila Pinheiro não é a história de um homem, né, que foi seduzido por Iemanjá e teve uma história de amor ali no Ano Novo que acabou nos primeiros raios de luz do novo ano, mas sim de um amor lésbico. Então, e olha como a heteronormatividade está ali, porque a primeira leitura que você fala assim, bom, ela está interpretando um homem, ponto. Uhum. E por que não uma mulher? Uhum. E isso é muito interessante. E, né, pensando na música, isso ocorre sempre, né? E tem intérpretes que realmente emprestam a voz, né, e modificam o sentido da canção. Um caso também que era quando eu era criança, que eu ouvia muito, né, sempre a música estava muito presente na minha vida. E, por exemplo, Anos Dourados, quando o Chico Buarque canta, né? Te ligo afobada e deixo confusões no gravador, aí eu fico pensando, nossa, ele tá fazendo, nossa, que ousado, fazendo uma voz feminina, mas com esse timbre tão grave, e aquilo bagunçava, você achava super interessante isso. E aí eu acho que o processo de desnaturalização vem de você primeiro conhecer esse conceito, eu acho, que é tão naturalizado isso, que a gente não enxerga, né? Tá nos mínimos detalhes, né? E a gente, né, e eu como homem gay vivo isso diariamente também, porque essa semana eu vi a pauta e eu falei, nossa, olha que coincidência que eu vou até trazer para o podcast. Eu comentei com um amigo de trabalho que estava com um problema familiar, e aí na hora ele comentou assim, claro, vá dar apoio à sua esposa. Em nenhum momento ele pensou que podia ser outro gênero, né? Eu acho muito curioso isso. E eu acho que o processo de desnaturalização vai por aí. Você enxergar esse conceito e começar a ver como isso vai sendo reproduzido. Isso eu tenho encontrado em diversos exemplos, né? Posso até comentar depois, mas basicamente é isso, assim, né? A partir do momento que você começa a enxergar com esse prisma, você vê que realmente está em tudo, né? E o importante é você ter essa lente, né? Sim. E dentro disso, como é que faz para a gente amar sem temer no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo? Gente, antes eu queria muito falar para o Renato que você foi uma das minhas referências no meu trabalho de conclusão na sexologia. E a minha orientadora tirou. Eu Jura? Arrasada. Não foi só você que ela tirou você e o Rodrigo Faur, que eu também usei o livro dele, A História Sexual da MPB. Bom, enfim, mas assim, adorei Nós Duas, um trabalho muito legal. Eu não queria tietar assim tão descaradamente. Adoro! Que massa, que massa! Eu falei sobre a construção, a participação da mulher na música sertaneja no Brasil. Que massa! E foi um trabalho bem bacana, depois acho que a gente pode... Com certeza, quero conhecer seu trabalho. Que massa, bom saber que chegou até você. Muito feliz, que massa. Chegou. Bom, falando sobre o amor, né? Como não... Como amar sem temer, no país que mais mata. Eu acho que falar de amor já é temer. Assim, em todos os lugares, né? Em todas as siglas e dentro desse universo hétero que a gente tem. Eu acho que o amor que nós conhecemos hoje, ele está muito associado a essa construção de amor romântico, e então o amor para mim já está muito associado ao sofrimento. Mas sem querer me estender muito sobre essa construção, eu acho que eu não consigo ver hoje o amor enquanto problemática na descriminalização do LGBTQI+. Eu acho que as pessoas ainda associam
a orientação, a questão sexual, quando na verdade a gente está falando de uma afetividade. Tanto que você pode ver que famílias que tem aquele tio que já é um tio idoso, que passou a sua vida com um companheiro de uma maneira velada, essa relação sempre é mais aceitável porque o amor tá ali, tá presente, né? O mesmo para as mulheres, né? Então, eu acho que para que a gente possa viver sem temer, a gente tem que cada vez mais, eu vou usar um termo meio chulo, mas é o esfregar o amor na cara da sociedade, entendeu? Porque é ele que tem que prevalecer dentro das nossas afetividades, né? Bom, essa é a minha visão. E eu achei bacana essa questão que você separou afetividade e sexualidade, porque é algo que eu tenho enfrentado na minha pesquisa de doutorado, que eu estudo a questão estética, ética e semiótica do homoerotismo pós-HIV. E eu uso a pornografia amadora como um boudoir ali da sexualidade. E é interessante que essa questão, puxando um pouco para a heteronormatividade, como se reproduz também na sexualidade, essa questão do macho versus o afeminado, que o macho é o homem de verdade, que aquele que penetra não é homossexual. E a gente vê também, por exemplo, a ironia à heterossexualidade de algumas formas. Então, assim, engravidou o fulano, que para significar a ejaculação dentro. É muito interessante essas relações, que é diferente do afeto também, né? Mas, ao mesmo tempo, também no afeto também se reproduz, né? Eu achei interessante essa divisão, porque, de fato, isso ocorre. E no campo da sexualidade também entra, né, esses estereótipos e essas divisões. E é muito difícil a gente pensar fora, né? Um desafio que é engraçado, né? Porque a gente está falando muito, quando a gente fala de heteronormatividade, a gente também fala da Butler, né? Que trabalha muito com a teoria queer, tentando extrapolar a questão de binaridade. Mas é muito difícil falar fora desse campo da binaridade, porque na sexualidade ela se apresenta muito arraigada. Essa questão do macho, fêmea, mesmo corpos masculinos, né, performando como fêmeas e vice-versa. Muito, muito interessante isso. Agora, quando a gente fala da questão política, né, que aí é outro campo, embora eles se atravessem, a sexualidade, política, afetividade, são atravessadas ali, né, entre si, mas eu acho que a questão que eu vejo e sempre me interessou muito foi enxergar como a comunidade LGBT vai criando novas famílias, né, para usar o termo da Marina Lima, aquela vez o disco, né, falando novas famílias. Eu acho isso essas novas famílias, não no sentido de criar a questão da adoção, que é importante também, mas novas famílias de amizades, né, de círculos que se protegem. Então, por exemplo, o caso, né, das mulheres trans e travestis que criam as casas, né, por exemplo, naquela série maravilhosa Pose, mostra muito isso, né, daquela de 80 ali, como se criam as casas para se proteger, para criar uma dinastia, né, que eles usam esses termos, né, uma metáfora ali, para criar esses laços afetivos e familiares. Eu acho que o grande lance para a gente amar sem temer, além de esfregar o amor na cara, que eu super concordo com a Renata, é a gente fortalecer esses laços, essas novas famílias, essas novas redes de sociabilidade e de afeto, de proteção. Eu acho que, mais do que nunca, é preciso fortalecer isso. E assim, como você vê essa possibilidade de fortalecimento, Renato, dentro dessa comunidade LGBTQI+. Olha, uma coisa que eu acho que é um ganho no nosso tempo são as redes sociais, né? Realmente tem criado espaços de sociabilização, unindo pessoas que talvez presencialmente não teriam esse mesmo contato, essa possibilidade de contato, né? Então, por exemplo, hoje um homem gay do sertão da Bahia pode se comunicar com alguém da capital aqui de São Paulo e criar um laço, né, criar uma rede de apoio, grupos de discussão estão aí para isso. Só que é muito engraçado que, ao mesmo tempo, a gente vê o contrário, a desunião, né, também. As brigas internas, o narcisismo das pequenas diferenças, né, a chacota, isso que eu acho que é o prejudicial. Mas as redes sociais, elas têm esse potencial também de criar essas novas famílias. Eu acho que foi muito importante, por exemplo, os fóruns. Para mim, na minha adolescência, eu sou de Santos, e o que acontece, né? Muita gente, isso é estudado por vários antropólogos, sociólogos, muitas pessoas LGBT vão para as grandes capitais para que possam se assumir, para que possam realmente viver com aquela orientação sexual declarada, né? E ter suas redes de afeto, de amizade. E para mim, em Santos, eu não tinha nenhum amigo gay também na adolescência. Os meus amigos eram amigos de fórum da Madonna, por exemplo, que eram homens gays do Brasil inteiro.
E foi lá que eu fui conhecer um pouco dessa questão, né, dos dilemas, enfim, né, das questões, e foi ali que eu fui me fortalecendo. Até, só fui ter amigo presencial gay aqui em São Paulo, muito tempo depois, né? Então, por exemplo, isso conecta. Então, eu vejo que vai por aí, pelas redes sociais, né? E ao mesmo tempo, a gente também entender, tomar cuidado para não perder o respeito também, porque aí é o outro lado das redes sociais, né? Essa questão que o Churran, né, aquele filósofo maravilhoso, fala, né? Que as redes sociais, ela tira o respeito e aí vira chacota, aí vira só uma válvula de escape para as mais diversas peripécias da subjetividade, entre aspas, maléfica. É tão interessante, né, vocês falando, assim, nessa primeira parte a gente já teve uma questão de, a mudança, ela parece muito forte, né, assim, a mudança no que é normativo, então uma mudança de cidade, eu vou para uma cidade maior porque lá eu encontro mais pessoas com quem eu vou trocar e fazer novas famílias, essa mudança de percepção do que é família, e que tem a ver também com religião, né, e com essa normatividade que a gente tem de um Deus uno, né, que é homem barbado de olhos azuis, de preferência. Uma mudança na percepção do que é o amor, né, um dos episódios, acho que foi no Contando Outra História, com as meninas, com as mulheres negras, né, isso surgiu muito no sentido de o amor, ele se parece com muitas coisas, que necessariamente não são, né, e ao mesmo tempo a gente tem esse julgamento de um amor que é amor e também não pode ser, porque aí ele é ofensivo. Então a gente vai passando por vários desses conflitos, e a próxima pergunta tem a ver com, acho que é um dos maiores de todos, né, da gente viver nesse momento um apagamento do que são as instituições no mundo. No Brasil, a gente vive isso na pele, porque está muito forte, mas, assim, alguns dizem que no mundo, e nesse cenário, como é que vocês vão entendendo e entendem que a gente pode construir um ambiente favorável para os direitos civis, né? Independente do que eu julgo ser certo ou errado, eu tenho ali uma tábua rasa, onde os direitos civis são respeitados e o Estado não é legitimado a dominar o meu corpo e o meu desejo. Como é que vocês acreditam que isso pode ser construído, intensificado? Onde vocês acham que esse movimento está e como vocês acham que pode evoluir? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa de pessoas mais instruídas dentro dos nossos governos, né? Assim, eu acho muito vergonhoso que pessoas sem o mínimo de conhecimento social, filosófico, psíquico incluso, venham a governar pessoas, né? Assim, eu tenho uma carreira construída na área de RH, antes da clínica, e eu sempre trabalhei com pessoas e, assim, a liderança para mim é algo muito importante. E compreender, além disso, né, de trazer pessoas mais instruídas, compreender que o Estado é laico e que as religiões, elas não podem assumir uma participação nas decisões dos nossos direitos civis. Hoje aconteceu um episódio de uma advogada muito amiga e que é desconstruída, mandou um post de uma live falando sobre como o direito lida com as amantes, assim, né? Como compreender o direito das amantes. Aquilo veio como uma facada no meu coração, né? Como assim, gente? É um desserviço, né? Esse tipo de live, esse tipo de discussão, assim. Eu não sei exatamente qual vai ser o teor, eu vou participar, obviamente, porque agora eu já coloquei até aqui na minha agenda, que eu quero muito ver o que eles vão falar. Eu fiquei um pouco chocada, né? Coisas que, assim, há 2 anos atrás, muito recentemente, talvez eu não tivesse percebido. Essa minha trajetória agora, dentro desse universo, muito pautado pela afetividade com os meus pacientes, me trouxe essa noção. Então, basicamente, esses 2 pontos, assim, pessoas mais instruídas, educação, alguma regra para poder exercer um poder público, nesse sentido, e compreender que religião não tem nada a ver
com os nossos estados, né, com os nossos direitos civis. Eu acho super, não tem como não concordar com tudo que a Renata comentou, falou. Fiquei curioso por essa live das amantes, eu vou assistir. A gente tem que tomar cuidado, né? Vai que, né? A gente Mas uma coisa que eu acho interessante de pensar, além disso tudo, é a questão de que o Estado hoje não é só o Estado enquanto nação. A gente tem estruturas de poder dos quais a gente já faz parte, a gente não tem a consciência. Eu acho que as redes sociais, essas grandes empresas como Facebook, né, Twitter, que estão influenciando toda a nossa vida social, seja a eleição, seja as pautas sociais do momento, isso também é uma forma de Estado, só que é um Estado paralelo. Né, uma coisa paramilitar, como se fosse quase paramilitar. E eu acho que a gente tem que ter consciência também desses novos estados dos quais a gente faz parte, a gente não tem consciência, que estão violando direitos civis, porque acabam violando, né? E além disso, obviamente, acho que entender a política, né, não só como algo que não nos pertence, acho que é algo que a Viviane Mosé fala bastante, né? Nós também podemos fazer política, né? Nós fazemos parte da política. A gente não pode ficar com esse discurso, né, de que eu amo ou eu odeio política. Não, a política é uma questão que passa os nossos corpos, as nossas vivências e acabou. Não é questão de gostar ou não gostar. É algo que a gente tem que lidar, se a gente quiser viver em sociedade, né, minimamente civilizada. Então eu acho que caminha tanto pelo reconhecimento desses estados paralelos, né, que onde tem muitas estruturas de poder, do qual a gente está ali num lugar de dominado, ou não diria dominado, mas alienado, que a gente lê, né, a gente assina, declaro que concordo com os termos que ele assina, mas não leu e não sabe, e ao mesmo tempo também entender que a política passa as nossas vidas, né? E aí eu acho que aí entra também o que a gente estava comentando da sexualidade, da afetividade, também se atravessada pela política, né? E é algo que o Foucault tem falado, né? Falou desde a década de 70, quando ele foi estudar a loucura, depois fazer a história da sexualidade. A forma como a gente enxerga a sexualidade também é moldada pela política, né? As políticas reprodutivas, as políticas sexuais, enfim, né? A política está em tudo, né? Atravessa os nossos corpos, e nós podemos fazer a política com pequenos atos dentro dessa microestrutura, né? Pensar na macroestrutura, que são os governadores, os vereadores. Agora é ano eleitoral, não se esqueçam disso, né? Votem em pessoas que realmente representem vocês, né, falando para todos os ouvintes, e ao mesmo tempo também ver as microesferas, né, a subjetividade, como que nós também podemos fazer política a partir de uma roupa que você bota que não é adequada, entre aspas, para a sociedade, um post que você faz que vai contra a moral e os bons costumes, né, entre aspas, isso é forma de política também. Viver é uma forma de política. E quando você fala, Renato, que viver é uma forma de política, eu me lembro, no mesmo programa que a Nancy citou, a Marta falou uma frase muito importante, claro que em outro contexto, por conta do programa, que é: você nasceu num corpo político. E isso ela enfatiza de um jeito que é muito claro, que serve para tudo, né? Então, o seu corpo político não é ou masculino, ou feminino, ou trans, ou gay, não. Você exerce a política, né? E assim, a gente tem esse problema de não querer, como nação, fazer política em primeira pessoa, dar o primeiro passo para mudar, a partir do seu micro, o macro, né? E nessa crise que a gente tem de falta, como a Renata falou, e você também, Renato, de essa falta de líderes, né? A gente vive uma crise que não temos líderes dignos de liderar uma nação tão bonita como a nossa, tão cheia de valor, e eles não têm condições biopsicossociais de gerir nada, nem talvez o próprio corpo deles, né? Então, eu queria perguntar, e na verdade não é nenhuma pergunta, assim, é uma segunda provocação, né? Que é: para quem descobre que tem esse corpo político, né? Porque tem o período da descoberta, você se descobre como um ser político, né? Ninguém nasce, né, já sabendo isso. Quais são os primeiros sinais para saber que você não está dentro dessa coisa, né, que a gente pode chamar de heteronormatividade, essa coisa que rege o planeta, né? Então, quais são os primeiros sinais que você nota em si que você pode se transformar para uma coisa que seja
melhor do que isso, né? E possa espalhar isso, que possa passar isso adiante, né? Eu acho que para quem ouve a gente, esses primeiros sinais são importantes para você olhar para dentro de si e replicar o que você tem de melhor, né? E tentar eliminar aquilo que não funciona. E com isso você aumenta a sua rede de pessoas que pensam de uma maneira melhor, né? Mais interessante. Eu queria saber de vocês, esses sinais, sabe? Eu acho que os primeiros sinais, na minha opinião, são reflexões que antes você não havia encontrado, não havia percebido, acho que é a palavra, né? E que, de repente, começam a fazer algum sentido. Assim, eu, enquanto mulher, cisgênero, heterossexual, sou filha, né? Eu pertenço a uma família onde a heteronormatividade ela é muito presente. Embora o meu irmão seja homossexual, cisgênero, assim, eu acho que o que trouxe, os primeiros sinais que eu senti dessa noção, assim, foi o desconforto. Foi o desconforto na minha infância de ver os menininhos na perua escolar, no ônibus escolar, chamando meu irmão de bichinha, sabe? Foi nas discussões que eu via do meu pai e da minha mãe, a minha mãe se colocando numa posição absolutamente submissa e o meu pai se colocando numa posição de privilégio. Mas é algo tão, tão maluco, né, que mesmo com todas essas percepções e esses sinais, não é fácil você reconhecer os sinais também. Porque, apesar de tudo isso, e eu sempre me achei super moderninha, desconstruidinha, né? Eu era daquela turminha da escola com a Marcela que eu comentei com vocês, nós éramos um pouco pra frentex, usar um termo que revela a minha idade. Avante, né? Eu casei na Igreja Católica, mesmo sem ter uma religiosidade tão assídua. E depois, quando nós nos separamos, eu casei com um estrangeiro. E depois, quando nós nos separamos, para ambos, houve um processo doloroso de compreender que nós não estávamos pecando perante o sacramento que nós havíamos feito, porque naquele momento, mesmo a gente não cumprindo a religiosidade, o sentido do casamento mudou totalmente. O nosso modus operandi dentro de casa. Nós já morávamos juntos há 2 anos e pouco. Casou, virou uma chave onde eu tinha que assumir um lugar, ele tinha que assumir outro lugar. E desde então, isso é muito repensado na minha vida, assim, sabe? Somos amigos até hoje, temos relacionamentos diferentes e até hoje é algo que sim, a gente debate, a gente discute, a gente tenta se entender nesses lugares, assim, porque definitivamente as nossas noções de relacionamento saudável não conversa com essa heteronormatividade e esse modelo de família que a gente conheceu, né? Por isso que muita gente da minha idade hoje está solteira, está com muita dificuldade de se relacionar, né? Não sabe muito bem como abordar num app de relacionamento, quando se encontra tão pouco. Tá bem complicado, assim. Lembra que eu falei que eu acho que os homossexuais são sempre mais bem resolvidos, né? Nesse sentido, eu defendo isso com unhas e dentes, assim, porque eu acho que os héteros estão totalmente perdidos, assim. Legal. E você, Renato? Olha, eu acho que essa coisa de sinais, então eu acho interessante pensar na questão do estranhamento. Eu acho que você estranhar. Mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, né, tem gente, né, a questão, por exemplo, o Axel Honneth, né, que vai falar da lutas por reconhecimento, ele fala que pode começar com uma experiência de desrespeito. Mas às vezes a pessoa passa por um desrespeito, ela nem percebe. Eu também acho meio complicado essa coisa de sinais. Eu acho que uma coisa que é importante é o estranhamento com o mundo, né, quando você olha, nossa, tem alguma coisa estranha. E a partir disso, primeiro passo, a escuta. Eu acho que a escuta ela é fundamental. A escuta de si e a escuta do outro. Então, você escutar o mundo, escutar a si. E depois,
reelaborar, né, se enunciar novamente. Eu acho que a Linda Quebrada, que para mim, assim, eu registro aqui para todos, é a maior intelectual brasileira hoje de gênero, de política, de corpos, né? Ela passou por um processo muito interessante, ela compartilha muito no Bicha Travesti, que ela falou, bom, esse corpo aqui é só um corpo feminino, mas ao mesmo tempo ela também renega o que é o clássico feminino, as representações clássicas do feminino. Então ela se renuncia o tempo todo, ela se reinventa, né, a partir da escuta do próprio desejo. Acho que a palavra desejo também, né, e aí também não é pegar o desejo só como uma coisa positivista, né, boa, bacana, mas entender e nomear o desejo é um passo para a transformação, né? Isso a gente já vem falando desde a década de 70, né, ali no anti-édipo, enfim, né, que vai tentar revirar ali a psicanálise, que na verdade o problema, né, é a falta do desejo, né? A gente precisa enunciar o desejo para fazer a revolução em várias esferas. E acho que a Linda Quebrada, quando ela faz, né, um Bicha Travesti, que ela fala assim, eu sou a nova Eva, prazer, né? Então ela reinventa o mito, né, da primeira mulher que veio da costela do Adão, né, e ela brinca com isso, né, que rejeitou a costela do Adão. E eu achei interessante que, por exemplo, dentro do próprio, né, eu participei de um grupo de discussões de estudos de gênero, e as mulheres ali do grupo estavam comentando assim informalmente que se sentiram incomodadas com o Bicha Travesti, mesmo elas que são feministas, que pensam isso o tempo todo, porque a Linda Quebrada de repente veio com um negócio totalmente renunciado, né? Ela vai e retrabalha o que é o feminino nela, a partir da experiência dela, do desejo dela. Isso é revolucionário, né? Você se estranhar, escutar e se renunciar, né? E aí renunciar também, né? Olha a palavra, né? Se enunciar novamente, renunciar é o que já estava antes, né? Foi bem Linda Quebrada, que a Linda Quebrada também trabalha com a palavra, né? E é isso, é você reescrever a sua própria subjetividade a partir do seu desejo, né? E renunciar e reanunciar, né? Exatamente. Se colocar mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala disso, sobre a questão do poder do indivíduo social, político, se colocar e perceber esses sinais, entender que, olha, tem alguma coisa que está errado, que não pode nem ser no próprio corpo dele. Talvez seja uma coisa que ele precisa ver o entorno, né? Eu tô fazendo esse comentário, porque o que aconteceu comigo, o primeiro sinal, quem me deu foi uma criança. Quando eu fui, há muito tempo atrás, quando eu fui um jovem professor de música para crianças, as minhas duas irmãs aqui conhecem essa história, eu tinha um aluninho que ele era, assim, ele só faltava apanhar da mesa da instituição que eu dava aula, porque ele era super afeminado, mas assim, mega afeminado. E ninguém aceitava isso. E era um lugar que tinha uma orientação religiosa e tudo mais. E as pessoas ficavam, não, mas imagina, isso não pode, tem que dar um jeito nesse menino, né? E aí eu trabalhava com uma professora de teatro, dava aula de música, essa professora que dava aula de teatro, e a gente olhava e falava assim, gente, quando é que eles vão enxergar que o menino é assim, né? Ele é isso. Até que teve um certo dia que teve uma brincadeira de teatro com música, e aí você podia pegar a sua roupa, uma fantasia, uma roupa, se vestia, e você dizia uma profissão, né? Aí foi lá um menino, um outro menino pegou, pôs uma roupinha de policial, eu sou o policial. Aí a menina pôs um estetoscópio, não sei o quê, eu sou a médica. Aí o menino, eu quase falo o nome dele aqui, não tenho mais contato com ele, mas adoraria ter para saber como ele tá agora. Ele se encheu de paetê e pôs um monte de pluma e falou, eu sou a cantora! E eu achei aquilo espetacular. A professora de teatro ficou assim, nossa, que maravilha, né? Aí já trataram de tirar o menino. Não, ninguém vai tirar o menino daqui, não. Ele vai ser a cantora. Agora, eu pergunto para vocês, qual coleguinha deles na faixa de 7, 8 anos de idade riu deles? Ou foi lá e parou com essa coisa que ele teve, aquele instinto dele? Nenhum. Né? Os adultos é que foram praticamente como gaviões da moral e tentaram tirar aquele demônio absurdista do corpo do menino. Não devem ter conseguido, né? Ele deve estar aí sendo o que ele quiser ser, tomara que ele esteja sendo o que ele quis ser, né? Eu torço do fundo do meu coração
para isso, assim. Não, eu queria comentar isso, assim, que eu concordo muito com isso que o Renato trouxe e complementar com a perspectiva de que o autoconhecimento, ele é um ponto de partida interessante para você começar a repensar o outro, né? A gente está falando basicamente da mesma coisa, mas realmente sob uma outra perspectiva, assim, quando você olha para si, quando você se questiona, quando você se incomoda, quando você se afeta e quando você se permite, você começa a aliviar para o outro também, né? Pode ser aí um instinto egoísta até, né? Porque, bom, eu também não quero que isso aconteça comigo, então não farei. Mas eu acho que é um princípio muito básico para você conhecer mais do que é ser humano, né? Eu acho que é isso que se resume quando a gente quer desconstruir a heteronormatividade, é porque a gente quer falar que não faz sentido a gente entrar nesse padrão, né? E o pior, permanecer nesse padrão, uma vez que somos seres mutáveis também, né? Tem se discutido muito sobre a decolonização no feminismo, né? Eu não estou muito por dentro do assunto, mas eu tive um bate-papo hoje com uma amiga minha que me deu uma aula super interessante sobre isso e me lembrou sobre o fato de que quando os europeus chegaram na Ásia, na África e nas Américas, eles se depararam com populações e sociedades que estavam construídas sem que houvesse essa binaridade, né? E mais, haviam sociedades matriarcais e outras em que não havia nenhum tipo de hierarquia, né? Apesar das diferenças biológicas. E esses homens colonizados se apropriaram desse lugar porque, óbvio que haviam vantagens nisso também, né? Então, repensar a si mesmo é repensar a sua historicidade, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente tem muito problema com pai e mãe, acho que a maioria dos nossos problemas são decorrentes dos nossos pais, né? Tadinhos, não estou querendo culpá-los, mas eu estou querendo responsabilizá-los, sim, nesse sentido, porque eles participaram da nossa educação. Mas o que eu levanto para os meus pacientes é: quem é seu pai? Quem é a sua mãe? Aí a pessoa começa a repensar de onde ele vem e qual o sentido daquela repressão toda, né? Porque daí ele vai ter que começar um processo inverso, né? Então, era só essa visão que eu queria trazer, assim, que foi algo que saltou agora para mim, eu não queria deixar passar. Não, e uma coisa que eu comentar, se me permitem, eu estava ouvindo essa história, e aí eu me peguei sendo heteronormativo. Por quê? Ouvindo essa história, eu imaginei, bom, então ele virou homossexual ou se descobriu uma pessoa trans. Isso é uma visão heteronormativa. Por quê? Porque ele pode continuar, pode ser um menino hétero, por que não? Só o fato dele ter brincado em algum momento ou ter performado com uma maneira feminina não necessariamente indicaria que ele está desviado da norma. Ele não é necessariamente o desvio, né, também. Eu me peguei sendo heteronormativo por um momento e falei, opa, porque a gente vê a homossexualidade como um desvio à norma. Quando, na verdade, a homossexualidade é só uma escolha de objeto. Né? Então, é bem interessante pensar assim. Talvez isso eu falei, nossa. Por isso que é legal, quando eu penso, sei lá, a gente estava fazendo a pauta, eu até achei meio idiota essa pergunta que eu fiz, mas depois eu pensei, nossa, mas esses sinais, eles são ricos pra caramba, porque às vezes é um sinal que você tem um input assim, estou pensando de maneira esquisita, né? E eu não preciso ser nem A, nem B, nem C, né? Nem L, nem G, nem B, nem todas as letras e sinais que vêm, que eu não consigo decorar, e assim, né? Essa é talvez o desafio maior para a gente agora seja, não é nem desconstruir, seja construir, né? Esse novo bicho que a gente é, porque assim,
A gente é um animal social que precisa sempre... Não se fala, né? Olha, nosso humano está sempre em construção. Né? Vamos parar de deixar isso ser uma falácia e transformar na vida real, né? A gente também confunde muito. Isso é uma sigla que tem uma dimensão política. Não representa necessariamente a sexualidade. Né? É uma questão que atravessa a sexualidade para um reconhecimento político de direitos. A gente também acha que assim, bom, então eu sou G, eu sou L, eu sou B, não, então eu sou bi, não, o que eu sou? Eu sou pan. Também a gente também tem que dar vazão e criar novas palavras para esse desejo que é se enunciar, que não necessariamente tem que entrar em uma dessas letras também. A gente confunde muito, a questão LGBT nasce no campo político, para o reconhecimento social, que é super fundamental, mas também, às vezes, também nesses intercâmbios entre subjetividade e corpo social, a gente também acaba perdendo um pouco essas nuances, que são nuances do desejo, que é tão diverso, enfim, né, que demanda novas palavras, né, e às vezes nem demanda palavras, né, só sensações, enfim. Essa paleta de cor é muito mais ampla do que pintam, né, então que esse ser humano novo possa ser bem mais colorido, né, porque... Cinza é uma cor meio esquisita, né? Isso sim é uma coisa esquisita, né? Olha, queridos, a gente está caminhando aqui para o segundo quadro mais tradicional desse programa, que é o passamento da semana. Né? Já acabei de nomear, agora vai se chamar esse passamento da semana, que é o que passou por vocês, por nós, né? Essa semana que foi mais importante, chocante, bizarro, divertido, triste. É o momento de fazer a análise dos últimos 7 dias e dizer, pôr a boca no mundo no que mais fez diferença. Escolha aleatória, a Renata já está acostumada com isso, já que é uma participante recorrente do nosso programa, né? Quando são 2 vezes já é recorrente, né? Gente, preciso pensar. Então, quando eu sair de férias, ela vai assumir o meu lugar aqui. Começando pela pessoa que sempre está preparada para esse momento, primeira-dama de Minas Gerais, Márcia Fraguas. Eu não sabia que eu estava sempre preparada. Você está preparada para tudo, minha filha. Precisa estar atenta e forte, né? Sim, sempre. Antes de entrar para a gente bater a nossa conversa aqui, bater esse papo, eu vi nas redes sociais do Roger Cipó, que a gente conversou no programa de Masculinidades Negras, uma notícia muito boa, que é uma vitória do povo de Santo, né? A decisão judicial foi revogada e a adolescente que foi tirada do convívio da mãe porque estava num terreiro de candomblé recolhida, fazendo os preceitos da religião, ela havia sido tirada do convívio com a mãe e entregue, acho que para a avó, acho que a família é evangélica, enfim. Bom, a decisão judicial foi revogada e a adolescente vai voltar a conviver com a mãe. Eu achei isso uma vitória enorme do povo de Santo. Parece que houve uma mobilização popular, inclusive, em Araçatuba. Então eu achei que foi uma notícia assim, que me deu um quentinho no coração, porque, afinal de contas, eu também sou do candomblé, então me senti representada por essa decisão. Muito bem, né? Nem tudo é desgraça nesse Brasilzão, né? A gente precisa dar boa notícia alguma hora, né? Porque é só má notícia, né? Se não, gente, a gente, né? Aí vira uma desgraceira. Aqui vira. O Brasil vai mudar de nome para o cantinho do desgraçamento, né? Você, Renato, conta pra gente, como foi sua semana? O que passou por ti? Olha, questão Brasil, né? A gente nem comenta porque é uma tristeza, né? Eu acordo bem, mas o Brasil não colabora, né? Para fazer da Letrux. Uma coisa que agora esse período, nessa semana a gente comemora, é um ano, infelizmente, que a gente perdeu a Fernanda Young, que acho que é uma pessoa que Sim. A história precisa reconhecer mais como uma pessoa progressista que sempre pensou muito além dessa mesquinharia que é o Brasil, careta, né? Uma pessoa que é reverente, que ultimamente tinha pensado muito a questão feminista também, né? Que escreve muito bem. Então eu estou imerso na obra da Fernanda Young na última semana. E calhou, eu sonhei com ela e ela essa semana ela comemora 1 ano de morte, que a gente já perdeu essa, que para mim é uma das grandes figuras que a gente teve, né? Que sorte que a gente teve Fernanda Young, que deixou o Brasil menos careta,
né? Enfim, eu estou imerso totalmente nos primeiros trabalhos dela, nos últimos, enfim. E love you forever young, né? Reconheçamos, né, a nossa história e lembremos sempre de Fernanda Young. Salve Fernanda Young, que venham mais Fernandas Youngs por aí, né? Nancy Silva. Ai, gente, eu fiquei muito tocada com a pauta que a gente gravou hoje e me lembrou de uma conversa, de uma história muito boa, que foi, acho que no último aniversário que eu comemorei, a gente estava assim, envolto de uma mesa, muitos amigos e tudo, e aí uma amiga veio para mim, ela é homossexual, falou assim, amiga, você só tem amiga sapatão? Eu olhei assim, falei, não, amor, olha lá, um monte de viado também. e fiquei pensando nessas relações e que são pessoas que são a minha família, né, de coração, e o quanto eu sou grata por ter essas pessoas na minha vida e que me ensinam a ser uma pessoa que possa reconhecer a diferença como uma coisa boa, sabe? E é um caminho, né? Porque eu venho de uma família interracial e tenho tantos amigos que que têm esse desejo homoafetivo e isso só faz a minha vida melhor, sabe? Então, obrigada a todos eles que sabem quem são. A gente te ama e é importante dizer aqui também que seu Zé Carlos e Dona Jandira também são pessoas assim, né? Bem que dizem que o fruto não cai longe da árvore. Pois é, obrigado, né? Eu também só posso agradecer, né? Sou filho da mesma mãe e do mesmo pai de Nancy Silva. Bom, Renata Fornazari, no nosso repeteco, não vale repetir o que passou na última vez quando você esteve aqui. Então, tem acontecimentos novos, venham com novidades. Estamos ansiosos para o... Não, primeiro que eu tô tocada, porque eu não tenho nenhuma história assim tão afetuosa para falar. Amo a Fernanda Young e o que você tiver da obra dela também para indicar, vai ser muito bem-vindo. Fiquei muito tocada com a perda, realmente foi uma grande lacuna, né, na nossa história aí da comunicação e nesse lugar da mulher também, né. Também fiquei tocada com a Nan, com o que ela falou, porque me reconheci nesse lugar também e eu me sinto muito como aquela pecinha meio que responsável também por ajudar e mediar um pouco as relações da minha família para que as coisas possam ganhar uma coisa mais harmônica, né? Mas o que eu vou falar é engraçado, gente, que foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas que vale para chamar a atenção das pessoas, que foi a dona do restaurante que quebrou a obra do Romero Brito. Eu achei sensacional, assim, sensacional. Não quero espizinhar o Romero Brito, não tenho conhecimento da obra dele, não é do meu agrado, não tenho propriedade para falar, não compreendo como arte dentro do meu entendimento, mas uma pessoa que desrespeita o garçom, para mim, não é um bom ser humano definitivamente. Então, eu acho que ela fez muito bem. É isso. Muito bem. Romero Brito, como você está se sentindo? Se quiser, conversa com a gente também quer conversar com você. Tá? Eu gostaria mesmo de ouvir o que ele tem para dizer, né? Porque eu acho injusto também quando a gente não ouve as duas partes, mas Exato. Eu acho que ele não tem muito como se posicionar, porque senão ele já teria se posicionado, né? Ele postou Exato. Que é fake news. Ele postou, olha só que elegância. Ele fez uma obra chamada Fake News e postou no stories dele. É uma obra pintada, é escrito fake news do jeito Romero Britaniano, cheio de cor, colorido, escrito fake news. Maravilhoso, recomendo que vocês entrem e acessem. Renato, pelo amor de Deus. Obrigado, Renato. Você, olha... É sério. Com essa notícia a gente poderia não terminar o programa, mas poderia terminar o mundo já, né? Pode terminar o mundo, que depois disso podemos terminar o mundo. Bom, o que aconteceu para mim essa semana é sempre ruim a gente falar da gente mesmo, mas o que aconteceu comigo
É ruim nada, é bom pra caramba. Eu não acho. É super bom, eu falei bobagem, desculpa. Então, mas o que aconteceu comigo é que, assim, eu pus um trabalho, eu lancei um trabalho novo essa semana, foi super legal e tudo mais, fiquei super feliz, mas não foi nem o trabalho que me deixou mais feliz. O que me deixou mais feliz foi ter homenageado um grande amigo meu, que é, pra mim, um dos caras que mais desconstrói essa coisa de heteronormatividade. Né? Que, assim, esse ser humano se chama Almir Rosa, ele se veste de homem, se veste de mulher, ele tem uma esposa linda, tem, acho que na minha última conta ele tem quatro filhos maravilhosos, se não for 4, são 3, ele tem um monte de filho, e a mulher dele tem um monte de filho, e eles vivem super bem, eles têm uma cabeça interessantíssima para se conversar sobre essas questões de raça, gênero, porque eles são completamente reconstruídos, né? Eles já pegaram a senha deles no ser humano do novo mundo e já estão exercendo, entendeu? Eu poder ter feito isso, eu me senti super feliz de poder, nossa, não estou homenageando Shakespeare. Não, eu estou homenageando o cara que mora na Vila Ré, que é meu amigo, sabe? É muito mais legal. Bom, e agora indo para os finalmente, vamos agora para as dicas. Isso. Dicas culturais, sociais, livros, discos, o que vier na cabeça para indicar para todo mundo que queira ter uma semana mais desafinada, mas no melhor dos sentidos dos desafinados, né? Então, mais uma vez, escolha aleatória. Nancy Silva. Ai, já estava aberta. Então, a minha dica é um filme, eu só indico filme nesse podcast, mas é que eu me lembro mais. É um filme que a Márcia me indicou, chamado Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme lindo, lindo, é tão sensível, é a história de um menino, né, saindo ali da adolescência e se descobrindo, né, descobrindo esses sinais, e além de, eu acho que é uma história que, além de falar do que é essa heteronormatividade, ela vai dizer também sobre o que é um acolhimento, o que é a escuta. É um filme muito emocionante, e todas essas questões dentro da família, né, que acho que é alguma coisa tão importante para a gente, porque é o nosso primeiro lugar de afeto. Ele foi indicado ao Oscar, né? Ele é de um diretor chamado Luca Guadagnino, e eu indico demais. Se joguem. Muito bem, Nancy Silva e suas indicações de cinema já tradicionais nesse programa. Vamos pular para a Renata. Qual a sua dica, Renata? Ai, meu Deus. Eu vou de dica de música, porque eu estou muito musical. Comecei nessa quarentena, na verdade eu comecei a resgatar algo do meu passado, assim, com a música, que eu tive banda na minha adolescência, eu era artista. E aí eu comecei a fazer aula de canto e comecei a fazer aula de violão. E como meus níveis de ansiedade baixaram, né? Não sei se vocês sabem, mas todos nós somos muito ansiosos. Eu acabei indo buscar algumas explicações na musicoterapia para entender, né? E alguns estudos, alguns artigos. E eu descobri que a música é a arte que melhor desenvolve as nossas capacidades cognitivas e afetivas, enfim. E eu achei muito legal. Então, a minha dica é que as pessoas tomem o seu tempo para relacionarem-se melhor com a música, para aprenderem um instrumento, para cantar no chuveiro, porque isso faz muito bem. Muito bem. Renato Gonçalves, a sua dica para essa semana? Olha, a minha dica para essa semana é o novo livro da Angélica Freitas, Canções de Atormentar. Para mim, Angélica Freitas, junto com Bruna Weber e Ana Martins Marques, são as 3 principais poetas contemporâneas do nosso Brasil hoje. E a Angélica Freitas tem um trabalho excepcional, e ela acabou de lançar esse livro, eu estou louco para ler. Eu já recomendo sem nem ter lido, porque eu li uma coisa ou outra,
e eu recomendo assim, de olhos fechados, porque ela é maravilhosa, né? Eu acompanho ela há bastante tempo já. Muito bem, ó, indicação sem ter lido a indicação de responsa, hein? Né? Muito bem, é isso aí. Márcia Fraguas, a maior especialista no mundo em Caetano Veloso. Deixa a Paulinha saber disso. Eu vou indicar Os Argonautas, é um livro da Meg Nelson, que é uma ensaísta, não sei se norte-americana ou canadense. Esse livro supostamente é uma autobiografia, na qual ela fala da relação dela com o marido, que é um artista plástico norte-americano chamado Harry Dodge. Ele é um homem trans, mas na verdade é um livro escrito com muita sensibilidade, muita poesia. Ele é escrito num formato de ensaios, fragmentos, e ela teoriza sobre identidade, desejo, amor, criação. É muito sensível, é um livro muito bonito. Essa é a minha indicação, saiu pela Editora Autêntica. Muito bem, Editora Autêntica, parabéns. Bom, a minha indicação é uma música, não é nem um disco, é uma música só. É a música Amor Acidente, do meu querido amigo Rodrigo Alarcon. Veja o clipe dessa música com a Lineker. Acho que ouvir a música é muito legal, mas assistir o clipe com essas duas figuras vai ser uma experiência bem mais intensa, assim, eu recomendo. E com isso temos o Desafinado sobre heteronormatividade. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigada a vocês. Gente, arrasam, né? A gente tem essa coisa, né? Eu acho tão careta ser heterossexual, mas é mais fácil pra eu. É uma coisa tão antiquada. Eu também acho, né? O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.